Ouvir histórias sobre a vida das pessoas da família era importante, pois dessa forma a menina compreenderia melhor sua própria vida. As histórias que ela ouvia às vezes originavam nela um sentimento de culpa maior que seu tamanho, uma vez que seus ancestrais contavam coisas por vezes tristes para alguém entender, mesmo com pouca idade, com a idade que ela tinha. Esse é um dos trechos do volume 1, intitulado O Percurso, e a propósito nós trataremos aqui no Café com Letras dessa semana de O Percurso e do volume 2, Contos e Contos, uma sequência da obra chamada Tecendo Memórias. Professora Neuza Maria Roveda, que nos brinda com a sua presença aqui no estúdio da TV Câmara em mais uma edição do Café com Letras. Professora, uma honra tê-la conosco. Oi, Fábio. Obrigada pelo convite. Desde já eu agradeço essa oportunidade de divulgar o trabalho. A proposta da obra começa com um viés acadêmico e sempre que nós tratamos de obras acadêmicas, o desafio é desmistificar aquilo que é complexo, não no sentido de reduzir, mas de tornar familiar, inclusive, a pessoas que não são da área. Tu trabalhas com psicopedagogia, fez uma ampla pesquisa aqui sobre a questão da memória. E eu gostaria, então, que tu começasses detalhando, então, o processo de pesquisa, de trabalho, por qual instituição tu desenvolveste, de onde que veio a ideia, para daí as pessoas entenderem do que estamos falando até chegar a esse conjunto de volumes lançado no decorrer de 2018 e que tu trazes aqui para nós no Café com Letras. Fábio, então vamos contar a história, então. É sempre bom, né? Quando eu fiz minha dissertação, eu tratei das infâncias vividas em Antônio Prado em diferentes décadas. E quando eu fui fazer essas entrevistas com depoentes, e antes deixa eu dizer o título da dissertação, é Lembranças de Infâncias, Narrativas entrelaçando espaços-tempos na cidade de Antônio Prado. Quando eu entrevistei senhoras de mais idade, elas começaram a relatar que quando elas eram meninas, elas aprendiam desde a escola trabalhos artesanais, manuais, mais especificamente bordados. Por quê? Porque elas, desde muito cedo, preparavam os enxovais, não é? Claro. Isso era uma coisa natural na vida de uma mulher vividas em décadas passadas. Então, dessa minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei com infâncias, eu comecei a trabalhar com depoentes a respeito especificamente do bordado, mas dos panos de parede, que eram colocados atrás dos fogões, né, nas casas de descendência italiana. Dessa pesquisa surgiu o primeiro Bordando Sonhos. Aqui eu tenho biografia de senhoras bordadeiras, 10 senhoras, certo? E essa tradição do bordado. Se tu puderes folhear, que a nossa equipe vai pegando aí. Enquanto nós conversamos, aparecem as imagens. Isso. Então, esse livro... Isso aí deu origem a uma exposição, né? Também. E também esteve na Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima no ano passado. Que legal. Faz um ano que esteve. Então, eram os panos de parede. E contextualizados na história, né? Claro. Contextualizados na história e da onde veio o bordado, é uma tradição europeia, né? E aí... Pega a cultura bem colonial aqui, pega a cultura é bastante cara para a região da Serra, né? Isso. Então, aqui nós temos biografias de senhoras que aprenderam a bordar desde muito cedo, certo? Esse livro é o Tecendo Memórias 1, certo? Tá bom. Então, depois dessa pesquisa, Fábio, um desdobramento dessa pesquisa me levou ao Bordando Sonhos 2. O Bordando Sonhos 2, ele deu origem à exposição com o mesmo nome, Bordando Sonhos. E ela está acontecendo agora na Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima e vai durante todo o mês de fevereiro. Ah, bom, tem um tempo ainda, inclusive...
dependendo da data em que assistirem ao programa, ainda estará em andamento. Então, as pessoas podem se programar, digamos assim. Pode se programar, será uma honra, porque o que está na Casa de Cultura? O acervo desse livro. Esse livro, Bordando Sonhos 2... E as pessoas cederam numa boa as suas memórias, fotos? Teve um jogo de convencimento nessas entrevistas? É que assim, ó, Fábio, esse livro é uma pesquisa também. Durante um ano, eu fiz pesquisa com as artesãs em rodas de conversa, com encontros periódicos. Mas eu digo, elas se soltaram numa boa ou foi necessária maior explicação? Mas é que como, Fábio, elas têm a gente já se conhece sim. E tem um vínculo, isso é muito importante. Não é simplesmente uma informação, sim, né? Entendi. Mas é uma história de amizade, de bacana. Então esse livro, Fábio, todas as imagens são bordadas, ou tem crochê, macramê, andoти, bainha aberta. Todo o livro, ele tem imagens, as ilustrações foram desenhadas pela arte educadora Evelyn Postali. Ela se baseava em bordados prontos ou ela criava do zero? Eu quero dizer o seguinte, era uma cópia de panos já bordados. Ela se inspirou e seguiu. É original, ela é uma artista, né? A Evelyn é escritora. Que legal. Então, tem várias criações, né? A artista... criou os desenhos foram para o pano, né? Mas as artesãs tiveram uma coautoria, porque elas davam ideias, davam sugestões, narravam as suas próprias histórias de vida e eu compunha, então, nesse trabalho. E há também, quem for se apropriar, esses 2 livros que tu estás mostrando, eu não li. Porque a proposta do programa eram o percurso e aqui os contos e cantos de Tecendo Memórias, que dá, digamos assim, sequência ao teu estudo. Quem for acompanhar, pelo menos aqui, e eu acho que é o caso aí também, há um rigor muito grande em contextualização histórica também. Quando nós falamos em dado momento, é citada a Idade Média, como é que as civilizações, de modo geral, tiveram esse apreço ou não pela memória, de que forma se registrou. E aí o teu esforço agora contemporâneo é no sentido de ver como é que está esse comportamento aqui na Serra Gaúcha a partir de práticas até rudimentares, né? O crochê à mão e tal, quando se fala em roupa pronta para usar, indústria e tal, as senhoras estão lá fazendo crochê, né, mão e tal. Eu gostaria que tu comentasses isso também, como é que se deu esse resgate histórico? Fábio, é o seguinte, esses 2 livros que eu estava contando é porque é o percurso, claro, né? Eles claro. já estão inseridos dentro da minha trajetória, porque o percurso é uma trajetória profissional, pessoal, acadêmica, tá? Então, esses 2 livros estão aqui contando, eu estou contextualizando eles aqui, porque eles me levam a outro desdobramento, que é o Tecendo Memórias. Claro. Por quê, Fábio? Porque quando eu falava com senhoras ou senhores artesãos, tinha um entrelaçamento muito interessante, que é a pessoa que trabalha com artesanato e ser um contador de histórias. Claro. Porque a vivência do tempo talvez seja de uma outra forma. Então, eles contavam histórias. As mulheres, também de descendência italiana, contavam histórias. Por quê? Porque elas sempre foram responsáveis também pela criação e educação dos filhos. Então, de alguma maneira, elas tinham que manter essas infâncias. Então, Fábio, quando eu falo aqui no percurso que você me fala de dados contextualizados na história... que jornalista geralmente se interessa quando tem história assim, e tu estás fazendo um trabalho de entrevistas também, não deixa de ser isso, ao colher relatos. Então, como jornalista, me identifiquei bastante ali lendo. Então, Fábio, o que aconteceu? Para compor o Tecendo Memórias, é uma outra pesquisa. Claro. Certo. Então, esses livros me levaram... então... As pessoas que trabalhavam com artesanatos, elas sempre se remetiam a serem contadores de histórias. Que histórias eram essas? Então, me levou a curiosidade de buscar mais. Então, eu reuni um conjunto, logicamente, de depoentes com um questionário semi-estruturado, aberta, dinâmica
pessoal, seguindo Thompson, né, da história oral temática. Aí eu perguntava se eu via histórias... Thompson, J.B. Thompson lá, hermenêutica, profundidade. Eu perguntava assim, se eu via histórias, em que situações, que tipos de histórias eram. E aí surgiram as histórias que eu estou relatando no Tecendo Memórias, né? Por que que eu relato a construção sociocultural da infância? Para mostrar que em outros tempos tinham outras formas de contar histórias, outros personagens, mas na realidade a temática humana, o repertório humano, né, ele se repete. E qual é o grande patrimônio que fica, assim, fazendo uma reflexão dessa? Nós estamos tratando de algo bem interessante, o cultivo da memória e tal, e hoje em dia, para muitos, isso já se perdeu, né? A ideia das redes sociais, muitos falam, eu uso muitos termos quando se discute comunicação, presenteísmo, que a história não interessa mais, o passado não importa mais, as pessoas ficam ali naquela lógica da linha do tempo, do Instagram, do Facebook. Passou, deu, é o presente. Quando você já saiu da linha do tempo, não me interessa mais. E aqui não. Aqui a linha do tempo passada, ela ganha ainda mais valor para as pessoas compreenderem o presente. Que patrimônio tu acreditas que fica, principalmente para as gerações atuais ou até adultos que não cultivam mais a memória? Fábio, eu cheguei aqui hoje e já tive digamos, um relato do Gustavo, que trabalha aqui com vocês. Gustavo Tamanho Martins, que é nosso estagiário de jornalismo aqui na TV Câmara. Aí, o que ele me relatou? Pô, Neuza, eu li para minha avó esse livro e ela gostou muito desse livro. Sim. E ela me disse, olha, eram as histórias que a gente ouvia quando criança. Claro. Então, o que ficou para mim disso, desse exemplo que eu estou te dando? Um jovem, né? Um jovem estudante de jornalismo que está me dizendo que falou com uma outra geração, digamos, não é? Que é o meu grande, digamos assim, minha grande esperança. É uma conversa entre gerações, Fábio. É que as pessoas dialoguem, é que elas saibam da sua raiz, é que elas possam conversar com os avós, com os tios, com os nonos, se chamam nonos, né? E esses termos são utilizados no livro. A nona, né? Existe um vocabulário... Claro, o livro é escrito de forma culta, mas um vocabulário que remete bem ainda aquele cotidiano serrano, né? Ao cotidiano serrano. E por quê? Porque a linguagem que eu uso, que o livro também é traduzido para o italiano, a linguagem é a linguagem materna. Ele é bilíngue, né? Ele é bilíngue. Os contos, por exemplo, Sanguanel, né? Clássico Sanguanel. O clássico Sanguanel, não é? Não podia faltar o Sanguanel, não podia faltar o Naneto Pipeta, não é? Então, assim, o Sanguanel... Fábio, outra coisa, por que é bordado, por que a imagem, ela é construída ponto por ponto no artesanato? Justamente por isso. E também por uma questão simbólica, não é? Que nós estamos falando de memória, e memória atravessa gerações, e o artesanato também é uma marca, né? É uma marca que fez as ilustrações aí que tu estás mostrando? Vamos citar. Vamos citar, que é a Evelyn Poscali também. Também, legal. Que já sempre ilustrou legal os outros valorizar livros. os ilustradores. Isso. Aí tu lanças, então, bom lembrar isso aí, alguns contos clássicos do contexto da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, última análise, e também retoma um pouco dessa contextualização da memória, né? De novo, é um grande foco aí também nesse volume. Quer dizer, vai se mantendo um fio condutor e encorpando o repertório de relatos. Um fator que eu achei interessante é o seguinte, há toda uma proposta acadêmica por trás, uma metodologia de pesquisa, enfim, mas ficou um texto fluido. Ou seja, a pessoa que não é da área pode muito bem pegar o livro e vai conseguir percorrer sem maiores problemas, né? Teve um cuidado da tua parte nesse sentido de deixar mais enxuto, mais objetivo? Nós temos volumes com bons relatos, com bom conteúdo, só que não é
aquele enredo que tu vai precisar de horas para ler e tal. É muito objetivo, tu conseguia assistir É uma isso, né? linguagem muito próxima, né? É, exatamente. É. E você me falou de autoria, eu posso também dizer que todas as ilustrações foram bordadas por Luísa Chicora, que é artesã, vamos dar autoria também para ela. Serviu de inspiração para as ilustrações, é isso aí? Isso, ela que confeccionou através do artesanato. Que legal. Então, Fábio, falando em autoria também, vamos dizer quem fez a tradução para o italiano, o professor Darcy Loz Lusato, tá? Que fez. Eu acho que antes que eu esqueça, eu vou te dizer que esse livro, quando chegar ao final dele, tem um QR Code. QR Code já para os aparelhos aí, smartphones que tem os leitores, isso. Então já e aí pega os dados todos. Você pode então baixar, né, o aplicativo e entrar, sabe, no projeto musical. Esse livro também tem acesso a um projeto musical. Explica esse projeto para nós, então. Tá. Esse projeto musical foi assim. As entrevistas foram feitas e foram transcritas. Depois de transcritas, eu reescrevi dando a minha narrativa às histórias que eu ouvi. Uma nova narrativa às narrativas. Entendi, não é? entendi. Quando foi traduzido, aí depois foi para o professor Darcy Loz Lusato e ele fez daí a tradução para o italiano, certo? Da tradução para o italiano, percorreu, viajou e fez a ligação entre Brasil e Itália, foi para a Itália, Vicenza, com Pierangelo Tamioso. E o Pierangelo Tamioso fez o projeto musical. O que é o projeto musical? Ele conta as histórias que estão aqui. Em forma de música. Em forma de música. Ah, que espetáculo. São linguagens diferentes, não é? Lançar o CD, quer dizer, não sei se está muito... O CD já saiu um pouco de linha, né? As pessoas baixam o áudio ou usam um pendrive, que seja, mas seria interessante daqui a pouco o lançamento do CD com as faixas. Né? Fábio, então, a princípio, a ideia sempre foi o CD. Mas daí, essa gurizada jovem, né? Aí foi também uma aprendizagem minha, não é? Exatamente. Eles disseram assim, olha, hoje às vezes um CD se torna um pouco até com dificuldade. Claro, daqui a pouco a pessoa não tem nem onde ouvir, né? O aparelho e aí também é uma aposta. Aqui é bonitinho, né? O encarte ali com... Eu gosto muito, Fábio. Mas então assim, ó... É a mesma coisa, vai lançar o e-book dessa obra ou lança o livro? Acompanhando... Tem que ter o livro físico, né? Acompanhando, Fábio, esses dois livros, nós estamos imprimindo o encarte com as músicas. Ah, eu quero esse encarte, hein? Tá. E aí tu voltas aqui pra gente falar do encarte de música. Do encarte, daí as pessoas podem acompanhar. Sim. Certo? Que legal, que legal. Então, o Pierangelo Tamioso é autor do projeto musical. Que bacana. Para nós não perdermos o fio e o tempo avança, quando a entrevistada é boa, o programa fica pequeno. Nós vamos dar um tempo, então, na abordagem da série Tecendo Memória, que é a pauta do Café com Letras dessa semana, e vamos chamar de imediato, então, Dicas do Autor. Roda a vinheta aí. Então, nas Dicas do Autor, aqui recebendo a professora psicopedagoga Neuza Maria Roveda, eu vou pedir, professora, que de forma breve, com quem está nos acompanhando neste momento, tu compartilhes obras que por um motivo ou outro te chamam a atenção. Podem ser clássicos, pode ser um escritor desconhecido que por um motivo ou outro tomaste contato. Enfim, recomendes propostas de leitura que quem está do outro lado pode se interessar e correr atrás também. Tá. Fábio, eu gosto muito de poemas sempre. Poemas sempre me acompanham. Eu gosto muito, vou dizer, Mia Couto. Vai falando que eles vão filmando. Certo. Eu vou passando assim, olha, livro de cabeceira. Antologia da Clarice Lispector. Clarice Lispector, todos os contos. Aí é a preferência da nossa patrona da feira ainda atual, a professora Regiane Heck. Mesmo? Que inclusive está para lançar mais um livro aí. Em breve estará aqui no Café com Letras de novo. Então é minha, olha só, é minha companheira aqui, tá? Sempre que eu posso, eu volto. Agora eu posso dizer mais específicos as obras que me acompanharam para construir
Tudo bem, claro. Sim. Histórias das Mulheres no Brasil, da Marie Del Priore. Olha aí, belo resgate. Muito interessante. Resgate. Isso contribuiu muito para a minha pesquisa. Histórias das Crianças no Brasil, da mesma autora. Que bacana. Da Marie Del Priore. Sim, aí pega todo o processo educacional, né? Depois o porquê que boa parte das mulheres acabam se tornando professoras também. E aqui também tem sobre a criança imigrante, que foi muito valioso para mim. Que bacana, professora. Não perdendo esse... tu tens Posso ainda... dizer mais? Claro. Olha, do Celso Gutenfred aqui, Narrar Ser Mãe e Ser Pai. Outros ensaios sobre a parentalidade. Esse livro é um livro muito interessante também para destacar a importância da narrativa, a conversa entre gerações. É muito interessante. E tem um que eu estou vendo aqui do Roger Chartier, do Chartier, linguista francês. Do Chartier eu tenho várias obras, eu estudo Chartier, muito interessante que é a aventura do livro, tá? Do leitor ao navegador. Professora, aproveitando que estamos tratando então de indicações de autores, e nós não abordamos isso ainda, na tua obra há um capricho, um cuidado no sentido de cercar as aberturas de capítulos com epígrafes. Citaste aqui o professor Celso Gutenfred, nós temos Frei Rovírio Costa, que foi patrão da Feira do Livro de Porto Alegre, já falecido, a própria Clarice Lispector também. Qual foi o critério e o porquê da presença desses autores nas epígrafes ao longo da obra? Fábio, fazem parte da minha trajetória, né? Eles fazem muito sentido para mim. O Frei Rovírio Costa, eu aprendi muito com ele. Ele foi meu depoente na pesquisa. Ele me ajudou muito, contribuiu muito teoricamente comigo. Ele participou da minha banca. Ele era meu amigo pessoal, assim, né? Todos os encontros que eu tive com ele, eu sempre aprendi muito. Todos os outros autores que eu cito são muito importantes na minha vida. Fazem muito sentido para mim, de alguma forma. Então, então, de certo modo, é uma forma de entrar a tua parte pessoal, mais íntima, digamos assim, na obra, que ela se detenha a fazer relatos de terceiros, ali então é uma forma de tu te expores como escritora, digamos assim, ali. Logicamente, eu acho que sempre tem algo autobiográfico, não é? Eu inicio já o meu livro com uma das tecelãs de memórias, que é um relato autobiográfico. Que legal. Professora, nós estamos assim, a 1 minuto praticamente de encerrar o programa, e que eu acredito aqui que prestamos, em última análise, até um trabalho social no sentido de valorizar a preservação da memória, algo às vezes até desconsiderado por muitas pessoas, pelo público em geral. Porque não adianta só produzir uma obra com esse viés todo para quem é da área da pesquisa ou do ensino. O público em geral tem que se apropriar e valorizar isso, porque é a história de vida de todos nós aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, em última análise. Então eu vou pedir que nesse meio minuto, pouco mais de meio minuto, tu faças tuas considerações, toque num ponto, tua saudação. Eu agradeço então essa oportunidade, tá? E é sempre muito importante divulgar um trabalho, né? Um trabalho que, como eu digo aqui, o percurso, Fábio, isso é uma síntese de um longo percurso. Claro, exatamente. Quando a gente vê um trabalho pronto, a gente não sabe o investimento que tem de tempo, de estudo, né? E, então eu agradeço e assim, como é que eu vou te dizer, como educadora, como psicopedagoga, não é? Eu acredito muito em projetos educacionais, porque eu acho que a nossa grande esperança em memória, em preservação, está em projetos educacionais. Tá, isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a professora psicopedagoga Neuza Maria Roveda, que nos brindou com a sua presença aqui no Café com Letras. E fica, então, a dica de leitura desta semana, pauta do nosso bate-papo, Tecendo Memórias em 2 volumes, O Percurso, Contos e Cantos. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.